Gabriel Dias pode ser titular do Vasco? Vamos falar sobre a condição física do jogador e se há essa chance dele entrar contra a equipe do Fortaleza enfrentando sua ex-equipe, né? Ele veio aí do futebol cearense. Vamos falar também sobre uma reclamação que o Vasco apresentou hoje na CBF contra a arbitragem. É a quarta vez que o Vasco faz isso. E a gente vai trazer aí o que motivou essa reclamação. E também sobre as chances de rebaixamento. Vamos trazer para vocês aqui as probabilidades pelo UFMG, o setor de matemática, que fizeram aí mais uma vez aquelas contas. E você vai ver qual as probabilidades do Vasco de cair ou provavelmente de continuar na Série A. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Aqui você encontra todas as informações do gigante da cola. Olha, antes de trazer todas as informações do Vasco, sobre Gabriel Dias e tudo mais, o Vasco agora há pouco informou, por meio de seu perfil oficial, que fez uma reclamação formal à CBF por causa da arbitragem da partida. No comunicado dizia o seguinte: o Vasco informa que apresentou formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol em face da arbitragem da partida diante do São Paulo no último sábado, em São Januário. Em um dos motivadores dessa reclamação foi também a apresentação de algumas pessoas alguns especialistas, seja nas redes sociais, seja na internet, seja na TV, o Paulo César de Oliveira, a Nadine Bastos, falando que não era pênalti, que não consideram pênalti a jogada do Léo, né? Porque o Léo estava em movimentação natural. E também, óbvio, a questão do PEC, mas muito mais pelo pênalti que foi marcado contra o Vasco para o São Paulo. Porque diversos especialistas disseram, olha, o Léo estava em movimentação natural. A Nadine falou isso. O próprio PC de Oliveira também fala isso. O Léo não fez em momento algum nenhum movimento para esticar o braço para a bola não passar. Ele está em movimento natural, não tem como ele tirar o braço dali. E outros jogos, por exemplo, o jogo do Corinthians contra o Grêmio, o Fagner está no mesmo movimento do Léo. A bola bate na mão dele, não é falta, não é pênalti. Então, o Vasco faz a sua quarta reclamação na CBF. Eu já disse uma coisa, cara. O Vasco faz reclamação, faz não sei o quê, faz não sei o quê. O Vasco tem que chegar, obviamente, buscar, não sei se alguém já fez isso. Busca um especialista, mesmo que não seja do Brasil, alguém de fora, faz um relatório, entrega a CBF, vai lá, chama o Edinaldo, chama o Semene, chama o Périx Bassol, chama quem for e mostra, olha, aqui tá. A gente tem um relatório reconhecido mundialmente e tem erros na arbitragem. Mas só que é o seguinte, cara, não adianta só o Vasco ir. Todos têm que ir. Quando eu falo aqui que o erro de arbitragem, mesmo que seja a favor, ele tem que ser repudiado, é por isso. Porque quando erra a favor, todo mundo se cala. O Santos estava reclamando. Quando foi a favor deles, eles se calaram, até tiraram onda com a cara do Vasco. Então, como a CBF vai levar a sério reclamações, se as reclamações só são feitas quando prejudica nós, quando acontece alguma coisa que é a favor, ninguém vai contra. Não estou dizendo isso do Vasco, não, gente. Que o Vasco, pelo contrário, o Vasco não teve nada que seja beneficiando o Vasco esse ano. Mas, enfim, tá complicado. Muito complicado. Muitos erros e acaba mudando o resultado do campeonato, querendo ou não. E são sequenciais erros. Mas, enfim, o Vasco fez essa reclamação formal. Eu gostaria de falar aqui, gente, sobre um jogador, porque, óbvio, pela forma que a lateral direita do Vasco
vem passando por uma crise, ele vai ser lembrado. É o jogador mais equilibrado do elenco, na posição, o Gabriel Dias, que é o jogador que consegue fazer minimamente defender os espaços. Paulo Henrique quase deu um gol ali pro Rames com um passe errado, apesar de ter ido muito bem ofensivamente, como eu sempre digo. Paulo Henrique e Puma, ofensivamente, eles não me devem nada, mas defensivamente são Deus nos acuda. Gabriel Dias é o mais equilibrado deles. O jogador está recuperado da questão da lesão, porém tem o seguinte: o Vasco não vai forçar o jogador se ele não tiver condições. Por quê? É um jogador que vem de 2 lesões graves, é um jogador que vem muito tempo de inatividade e que respira cuidados. Ele precisa disso. Acho muito pouco provável até que ele jogue 90 minutos se ele puder jogar contra a equipe do Fortaleza. O Vasco trabalha com Gabriel Dias com muito, muito cuidado. Fortalecimento muscular, prevenção para que não haja uma nova lesão. Questão de carga também, todo o monitoramento de carga, para que o Gabriel Dias volte à sua melhor forma e não tenha mais nenhuma lesão. Por isso, a presença no jogo contra a equipe do Fortaleza vai depender muito de uma avaliação do DESP. Porque o Vasco sabe que o Gabriel Dias é um jogador que tem uma condição de lesão muito propícia, porque ele vem de 2 lesões graves, mas porque ele vem um tempo grande de inatividade. Por exemplo, o Gabriel Dias não fez pré-temporada. Então isso tudo preocupa ao DESP do Vasco. Se ele tiver condições de jogar 45, ele vai jogar. Mas é muito pouco provável que Gabriel Dias jogue 90 minutos, só se ele surpreender essa semana e ter uma recuperação recorde. Mas o Vasco trata com muito cuidado a situação de Gabriel Dias. Eu já pergunto aqui a você, você acha que Gabriel Dias tem vaga nesse time? Jogaria? Enfim, quero o seu comentário aqui. E para encerrar, vamos falar sobre probabilidade. Galera da UFMG, que é referência nisso, trouxe as probabilidades após o fim da rodada. E tá assim, América Mineiro 98,2%. América Mineiro e Curitiba tá praticamente afundados, né? 90% de chance de cair. O Goiás foi para 48,9%. O Vasco 47,8%. O Bahia 37,7%. O Santos 21,1%. O Corinthians 18,8% e o Cruzeiro, que tem um jogo a menos, 16,9%. Lembrando que Cruzeiro e Cuiabá jogam. Se o Cruzeiro perde esse jogo pro Cuiabá, ele fica na reta. Porque uma vitória do Vasco, do Bahia e do Santos joga o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Com 47,8% de chance de cair, o Vasco hoje teria o quê? 52,2% de ficar na Série A. Então, o Vasco está trabalhando, vai continuar trabalhando, voltou antes que muitos clubes. Acho que acho que só o Vasco e mais 2 equipes voltaram hoje, as outras todas vão voltar na quinta-feira. E o Vasco vai tentar aí sair dessa zona de rebaixamento contra a equipe do Fortaleza, que volta a treinar na quinta-feira, né? No feriado. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Qualquer nova informação a gente volta aqui. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu!